Por que certas palavras te desmontam como se tivessem atravessado sua pele? Por quê? Mesmo depois de anos, o que alguém disse em 5 segundos ainda ecoa na sua mente como se tivesse sido ontem. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas existe um tipo de armadura que não se veste no corpo, se constrói por dentro. Não é feita de aço, é feita de consciência. E os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Eles não apenas suportavam as ofensas, eles as desarmavam, eles as tornavam impotentes. E agora, você vai aprender exatamente como fazer o mesmo. Mas antes do seguir, deixa aqui nos comentários, qual foi a frase mais dura que alguém já te disse e que ainda parece te ferir? A gente só pode desarmar aquilo que reconhece. Imagine-se caminhando por uma estrada em silêncio. De repente, alguém te empurra, te acusa, te agride com palavras. A sua primeira reação? Raiva, dor, defesa. Mas e se você parasse por um segundo, respirasse fundo e perguntasse a si mesmo: por que isso me atingiu tanto? A verdade que quase ninguém quer encarar é que palavras só têm o poder que a nossa mente concede a elas. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: escolha não se ferir, e você não se sentirá ferido. Não se sinta ferido, e você não o foi. Isso não é uma frase bonita. É um convite ao controle absoluto do seu mundo interno. Porque o verdadeiro ataque não é o que vem de fora, é a interpretação que você faz dele. E ISO, S-Focus, Pod Commander. Os estoicos treinavam a mente como guerreiros treinam o corpo. Eles sabiam que ofensas são inevitáveis, mas que a dor que sentimos por elas, essa é opcional. A raiva, a vontade de responder, o ressentimento. Tudo isso é como tomar veneno esperando que o outro sofra. Epitato dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se alguém te chama de algo que você sabe que não é, por que isso te fere? E se te chama de algo que você teme ser, então talvez o problema não seja a ofensa, mas o quanto você ainda não se perdoou. Percebe? A dor verbal é um espelho da sua vulnerabilidade emocional. Quando você se conhece profundamente, o ataque do outro não encontra onde grudar. Este vídeo é um convite, não para você se tornar insensível, mas para você se tornar invulnerável ao que não merece o seu sofrimento. Não é sobre ignorar o outro, é sobre deixar de se entregar a ele. É sobre lembrar que você tem um controle sobre como vai reagir. E isso por si só já é mais poderoso do que qualquer vingança. Ao longo dessa jornada estoica que começamos agora, você vai entender como dominar sua resposta emocional, como transformar provocação em sabedoria e como se tornar a rocha que nenhuma tempestade verbal consegue mover. E tudo começa com uma simples pergunta: por que isso ainda te atinge? A partir de agora, prepare-se para entender o segredo estoico que desarma qualquer ataque verbal. Não com arrogância, mas com clareza. Não com gritos, mas com serenidade. Não para calar o outro, mas para libertar a si mesmo. Volca Jaspers. Como algumas pessoas conseguem te atingir com apenas uma frase, como se tivessem uma chave invisível que destranca sua insegurança mais íntima. E sem perceber, você já está irritado, defendendo-se, gastando energia. Mas o estoicismo revela algo que muda completamente essa dinâmica. Ninguém consegue te ofender sem a sua permissão interna. Ofensa é uma negociação inconsciente entre o que foi dito e o que você acredita sobre si mesmo. Quando alguém te ataca com palavras, ele só acerta um alvo que já estava vulnerável em você. E se você fortalecesse esse ponto, e se em vez de reagir, você usasse aquele momento para se conhecer ainda mais? Imagine a seguinte cena. Alguém te chama de inútil. Se você tem total clareza do seu valor, aquilo simplesmente escorrega. É como tentar cortar aço com uma faca de manteiga. Mas se você ainda duvida de si, se ainda sente que não é suficiente, aquela palavra entra como uma lâmina. O que os estoicos praticavam diariamente era essa blindagem da alma. Não para se tornarem frios, mas para se tornarem lúcidos. Epicteto nos lembra que quando alguém te provoca, saiba que é a sua opinião que te perturba, não o outro. Não entra pela boca do outro. Ele entra pela sua interpretação. Por isso, o segredo estoico é sempre voltar o olhar para dentro. O mundo moderno nos treinou para reagir rápido, responder de imediato, provar que estamos certos. Mas reagir é um sinal de descontrole. Um dos maiores poderes que um ser humano pode conquistar é o da pausa. Quando você aprende a não reagir, você aprende a dominar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a melhor vingança é não se tornar igual ao agressor. Essa frase
é ouro, porque ela revela que toda vez que você responde à altura de um ataque, você se rebaixa ao nível dele. Mas quando você se cala com firmeza, você muda a atmosfera. Você mostra que a sua paz não está à venda. Vamos ser sinceros. Tem dias em que parece impossível não se irritar. As palavras vêm como punhais e o peito arde de vontade de responder. Mas é justamente nesses dias que o treino estoico é mais necessário. É ali, no calor do momento, que você pode escolher se vai continuar sendo escravo da opinião dos outros ou se vai tomar posse da sua liberdade emocional. Um homem livre, no olhar estoico, não é aquele que faz o que quer, mas o que não é dominado por suas emoções. A verdadeira liberdade é emocional e ela se constrói em cada escolha, silenciosa de não se deixar levar. Você não precisa provar nada para quem te ataca. Você só precisa provar a si mesmo que está em paz. Quando a ofensa vem, respire fundo. Sinta a tentação de responder, mas não ceda. Repare como a provocação perde a força quando não encontra combustível em você. Isso é autodomínio. Isso é liberdade. Isso é estoicismo. Cada ataque verbal é, na verdade, uma oportunidade para você mostrar a si mesmo o quanto cresceu. Não com orgulho, mas com firmeza. Porque quem tem clareza interna não se abala com barulho externo. Às vezes, tudo o que o outro quer é te desestabilizar. Ele não precisa estar certo. Não precisa nem acreditar no que diz. Ele só quer ver se você perde o controle. E a maioria das pessoas perde. Elas se inflamam, se justificam, se machucam. E nesse exato momento, entregam o próprio equilíbrio nas mãos do outro. O estoico, ao contrário, treina todos os dias para não reagir por impulso. Ele entende que quem te tira do sério te domina. E o mais assustador, essa dominação acontece com o seu consentimento silencioso. Quando você responde no calor, quando se deixa consumir pela raiva, você está dizendo: você tem poder sobre mim. Mas por quê? Por que continuar oferecendo essa permissão emocional para alguém que muitas vezes nem merece espaço na sua vida? Epicteto dizia algo devastador e ao mesmo tempo libertador. Se alguém te insulta, há três possibilidades: ou é verdade e você deve melhorar, ou é mentira e não há por que se ofender, ou é opinião e não tem valor real. Perceba a clareza nisso. A ofensa não é um veredito, ela é apenas uma projeção. E quando você entende isso profundamente, as palavras do outro param de te carregar para o caos. Você não precisa lutar contra o que é dito, precisa apenas observar a firmeza do olhar sereno, a tranquilidade da resposta ponderada. Isso é mais desarmador do que qualquer argumento, porque nada intimida mais do que alguém que não se abala. Pensa comigo, o que acontece quando você responde a um ataque verbal? Com silêncio calmo, o outro perde o controle, porque o jogo dele dependia da sua reação. Era isso que ele esperava. Mas quando você quebra o ciclo voca-se e leva, não por arrogância, mas por consciência, você passa a jogar em outro nível. E isso incomoda, porque mostra maturidade. Mostra que você não é guiado pelo que dizem, mas pelo que sabe sobre si mesmo. Marco Aurélio chamava isso de fortaleza interna. E essa fortaleza não se constrói de um dia para o outro. Ela é moldada nos pequenos enfrentamentos diários. Quando você escolhe se manter firme em vez de explodir, é claro que há momentos em que tudo parece gritar dentro de você. A raiva pulsa, o coração acelera e o desejo de se defender é quase irresistível. Mas é justamente ali que mora a transformação. Os estoicos nos ensinam que a virtude não está em evitar o conflito, mas em enfrentá-lo com sabedoria. A provocação é o campo de treino da alma forte. Se você aprende a não responder com o que te machuca, mas com o que te edifica, então cada ofensa vira tijolo na construção da sua paz. O que você precisa perguntar agora não é como eu calo o outro, mas como eu silencio o que ainda me agita por dentro. Porque quando você se acalma, o mundo inteiro perde o poder de te perturbar. E isso não é fraqueza. Isso é força concentrada. É domínio de si. E no fim das contas, o verdadeiro respeito não é conquistado no grito, mas no silêncio de quem sabe que não precisa provar nada. Quantas vezes você já se arrependeu daquilo que disse no impulso? Palavras lançadas como flechas, tentando ferir de volta, mas que no fundo só mostravam que você estava em guerra com você mesmo. É isso que os estoicos chamavam de apatia. Não no sentido de indiferença fria, mas no domínio completo das emoções que nos enfraquecem. Quando alguém te agride com palavras, aquilo só se transforma em sofrimento.
se encontra um ego inflamado dentro de você. E o ego, muitas vezes, é só um grito disfarçado de insegurança. A dor do ataque verbal é, na maioria das vezes, a dor de ter o orgulho ferido. Mas o orgulho ferido só dói porque ainda buscamos validação externa. E aqui está a chave. Quem busca validação fora de si se torna escravo da aprovação ou rejeição dos outros. O que os estoicos propõem é algo radicalmente diferente. Buscar dentro de si a raiz da firmeza. Um caráter sólido, como uma rocha, que permanece imóvel mesmo diante da tempestade. Quando alguém te insulta e você permanece sereno, você não está sendo fraco. Você está sendo sábio, porque você entendeu que não vale a pena reagir ao que não acrescenta. Imagine que sua mente é um templo. Você deixaria qualquer um entrar e bagunçar o altar da sua paz? É isso que você faz quando responde com ira. Você entrega as chaves do seu templo interno ao primeiro provocador, e depois se pergunta por que se sente tão drenado, tão quebrado por dentro. Muitos acreditam que precisam se defender o tempo inteiro, que se não responderem, serão vistos como fracos. Mas Epiteto já alertava. A melhor defesa é viver de forma que as palavras do outro não tenham força. Isso é dignidade estoica. Não se trata de ser passivo. Trata-se de ter clareza, de escolher onde você coloca sua energia, sua palavra, sua atenção. Um insulto só tem força se você o valida. Caso contrário, ele se dissolve. Ele desaparece na serenidade de quem já sabe quem é. E aí vem a prática mais poderosa: ensaio mental. Os estoicos se preparavam para o pior. Eles antecipavam situações, imaginavam provocações e treinavam suas respostas emocionais. Isso se chama premeditatio malorum, menos a antecipação racional dos males. Então, quando alguém os afrontava, eles já haviam visitado aquele cenário em suas mentes. Já sabiam como reagir. Já tinham escolhido manter o próprio centro. E esse é algo que você pode aplicar agora mesmo. Pense em alguém que costuma te provocar. Visualize o momento da fala agressiva. E agora, imagine-se reagindo com plena calma, com um olhar firme e um silêncio consciente. Isso é preparação emocional. Você não pode impedir que os outros falem, mas pode decidir o que fazer com o que escuta. Você pode permitir que as palavras te invadam, ou pode observá-las passarem, como folhas levadas pelo vento. E nesse gesto de não se deixar afetar, você estará fazendo algo raro no mundo de hoje, exercendo o mais alto grau de liberdade que existe: o domínio sobre si mesmo. A maioria das pessoas acredita que responder a um ataque verbal é uma forma de se defender, de mostrar força, de manter a própria dignidade. Mas o que elas não percebem é que muitas vezes essa reação imediata é exatamente o que o agressor queria. Quando alguém te provoca, ele joga uma isca emocional. E se você morde, tá no controle dele. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso. Encontrará força. Essa frase não é só bonita, ela é prática. Porque os eventos, menos as palavras duras, as críticas injustas, os ataques, sempre vão acontecer. Mas a sua mente é o único território que você realmente pode governar. E quando você assume esse controle, você deixa de ser uma marionete emocional. Imagine a seguinte cena: alguém te chama de fraco, em público, frente a pessoas que você respeita. O impulso vem forte, o sangue esquenta, mas em vez de responder, você respira. Você apenas olha nos olhos e se mantém em silêncio. Nesse momento, você não se cala por medo. Porque entendeu que não precisa provar sua fortaleza para quem tenta te diminuir. Isso é a essência da filosofia estoica. Manter o seu eixo, enquanto o mundo gira em descontrole ao redor. Isso sim é respeito por si mesmo. Os estoicos nos ensinam que o mundo é instável, caótico, e que os homens falam mais da própria dor do que dos outros quando atacam alguém. Muitas vezes, o insulto é só um pedido inconsciente de socorro. Pessoas feridas tentam ferir. E se você se torna sensível a isso, começa a enxergar além da superfície. Você percebe que aquele ataque não é sobre você, é sobre o outro, sobre a bagunça interna dele. E aí você pode escolher: vai mergulhar nessa bagunça ou vai seguir firme no seu caminho? Ser estoico não é ser imune à dor, mas é saber o que fazer com ela. É transformar cada provocação em uma oportunidade de treino, de presença, de domínio. Você começa a perceber que cada vez que deixa passar uma ofensa sem carregar o peso dela, você se fortalece. Você começa a ocupar o lugar de mestre da própria reação. E aí, algo mágico acontece: os ataques diminuem.
porcos out. Percebem que você não é mais um campo fértil para o caos deles. Você se torna território neutro, intocável, sereno, respeitado. No fim, você começa a viver com mais leveza, porque deixa de carregar a raiva dos outros nas costas. E você descobre que não precisa vencer cada discussão, corrigir cada injustiça verbal, responder a cada provocação. Você só precisa manter sua paz. E a paz é construída com escolhas, escolhas silenciosas, escolhas conscientes, estoicas. A cada novo ataque, você tem uma chance de se conhecer mais, de se elevar mais, de se libertar mais. E quando você entende isso, nenhum ataque te atinge de verdade. A verdade é que a maioria das pessoas nunca vai entender o poder. Elas vivem presas ao ciclo da provocação e da resposta, da ofensa e da defesa, como se a única forma de existir fosse provar algo o tempo inteiro. Mas o estoico não joga esse jogo. Ele joga outro. Um jogo mais silencioso, mais profundo, o jogo do domínio interno. Porque ele compreendeu uma verdade que transforma tudo. O que o outro diz sobre mim não muda quem eu sou, só revela quem ele é. E quando você absorve isso de verdade, o mundo muda. As palavras perdem peso, os ataques perdem rumo. E vira escudo. Não é fácil. É um caminho contra a corrente. Você vai ser incompreendido. Vão dizer que você é frio, que está se omitindo. Mas no fundo, você saberá. Você estará em paz. Porque entendeu que autodomínio não é ausência de sentimento. É escolha. É a decisão consciente de não alimentar o que te enfraquece. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E essa liberdade é rara, porque ela exige vigilância constante. Exige olhar para dentro todos os dias e perguntar: o que ainda me tira do meu eixo? Que palavras ainda me ferem? E por quê? Se alguma coisa te abala profundamente, ela não está só fora de você, está dentro. E a provocação do outro revela as rachaduras do seu próprio templo interno. E isso não é motivo de vergonha. É oportunidade. Cada ataque vira chance de fortalecimento. Não para se tornar insensível, mas para se tornar firme, inatingível por dentro, ainda que acessível por fora. A verdadeira fortaleza estoica é o olhar calmo de quem já se enfrentou. E talvez a lição mais importante esteja aqui. Você não precisa ser respeitado por todos. Precisa se respeitar. Quando você age com clareza, com dignidade, com consciência, mesmo sob ataque, você está honrando a si mesmo. Está dizendo, com suas atitudes, que sua paz vale mais do que qualquer disputa, que sua liberdade emocional é inegociável. E isso inspira, isso eleva, isso cura. Então agora, leve isso com você. Toda vez que alguém tentar te ferir com palavras, pergunte-se antes de tudo: isso é sobre mim ou sobre ele? Respire, observe e escolha com sabedoria. Porque o segredo estoico que desarma qualquer ataque verbal não está em palavras afiadas, mas em silêncios firmes. Em não reagir por orgulho, mas agir por consciência. Em não ceder ao impulso, mas se manter inteiro. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer esse domínio. Conhece após. Então continue nessa jornada. Comente abaixo. Qual parte dessa reflexão te tocou mais? Qual ofensa antiga você está pronto para deixar para trás? E se inscreva no canal Universo Estoico para continuar trilhando esse caminho de sabedoria, força interior e transformação real. Aqui, cada vídeo é um passo para a sua liberdade emocional.